Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais desta reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes da nossa prece inicial, façamos o acompanhamento de uma leitura do livro Socorro e Solução, de José Carlos de Luca. No item 43. A palavra que exalta o mal contamina nós mesmos, produzindo o mal em nossos passos. Quando falo mal de alguém ou de uma situação qualquer, eu entro em contato com aquela energia negativa e acabo me contaminando por ela. Da mesma forma, quando falo bem de alguém, quando exalto as qualidades boas de uma situação, eu também me coloco em contato com aquela energia boa e por ela sou envolvido. O mundo se torna bom para quem fala bem do mundo. Quando dizemos com fé que o mundo é bom, automaticamente a vida se abre em bondade para nós. E não nos esqueçamos de que, sendo o mundo criação de Deus, tudo aqui é muito bom. É só uma questão de direcionar nosso olhar. Fechemos nossos olhos. Visualizemos a doce e amável figura de Jesus à nossa frente, vindo de braços abertos, radioso, amoroso, e deixando-nos envolver por sua luz, por seu amor, dando um abraço fraterno nesse nosso irmão mais velho, neste nosso guia, neste nosso exemplo de vida. Agradeçamos ao Pai por mais essa oportunidade reencarnatória, onde podemos pôr em prática os nossos aprimoramentos espirituais, trabalhando, exaltando mais as nossas virtudes e transmutando os nossos vícios para estas qualidades. Muito obrigado, Deus Pai de amor, muito obrigado, Mestre amado Jesus, muito obrigado, irmão de luz, por mais essa oportunidade reencarnatória nesse planeta maravilhoso que nos acolhe de braços abertos e tão amorosamente a nossa reencarnação atual. Muito obrigado, Deus Pai de amor, muito obrigado, Mestre amado Jesus, muito obrigado, irmão de luz. E que sempre, Pai, acima de tudo, seja feita a Tua vontade, porque a Tua vontade é sempre o melhor para a nossa evolução espiritual. Vamos fazer uma pequena reflexão a respeito de uma situação que ocorre muito em nosso dia a dia. Por exemplo, quando vamos trocar uma lâmpada, né, nós chegamos, desligamos o interruptor, pegamos uma lâmpada nova, pegamos uma escada, colocamos a escada debaixo da lâmpada a ser trocada, subimos na escada, trocamos a lâmpada, tiramos a lâmpada que está queimada e colocamos uma lâmpada nova. Neste ínterim, neste meio tempo, os nossos pensamentos, né, direcionados para o que nós estamos fazendo, são camuflados, são distorcidos, para que ao estarmos em cima da escada, colocando a lâmpada nova, nós olhemos para o interruptor e imaginemos, eu deixei o interruptor aceso. E aí a gente coloca a lâmpada nova e ela não acende. Daí vem a dúvida, mas eu acendi o interruptor, né? O que ocorre então? A gente tira a lâmpada velha, a lâmpada nova, colocamos a lâmpada velha no lugar, que também não acende. Aí começamos a imaginar e pensar que o problema pode ser que esteja na lâmpada nova, que está com defeito. Então a gente vai atrás de uma terceira lâmpada nova, né? E colocamos ela também no bocal. Subimos a escada, colocamos ela no bocal, que também não funciona. E a gente mais uma vez olha para o interruptor e fica com aquele pensamento fixo de que o interruptor está ligado. E a gente começa então a imaginar, será que é um defeito de fabricação da lâmpada? Será que é um defeito no bocal? E por aí afora. Nisso transcorrem-se mais ou menos 15 a 20 minutos e a gente começa a ficar meio nervoso, meio estressado e começa a algumas pessoas até esbravejar, né, com relação a essa situação. E lá para as tantas, a gente se dá conta de um pensamento que vem a nós, que o interruptor pode ser que esteja desligado.
E aí a gente coloca a lâmpada nova, aquela primeira lâmpada nova, e vamos ao interruptor e apertamos esse interruptor e a luz acende. Não havia problema nenhum, a não ser na lâmpada originalmente queimada. E aí a gente pensa, nossa, gastei 15 a 20 minutos nesse processo tão simples que é trocar uma lâmpada e me estressei, fiquei irritado, imaginando N situações que poderiam ser decorrentes do bocal, da fiação e por aí afora, me deixando estressado e até algumas vezes proferindo palavras ruins, que poderia não ser, que não era nada disso, não eram necessárias essas atitudes. Aí a reflexão é a seguinte: por que isto ocorre? Essa situação, não desse jeito, obviamente, mas está presente no Evangelho segundo o Espiritismo em quase todo o livro. Em diversos capítulos, reflexões com relação à nossa postura perante o dia a dia estão presentes, por exemplo, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai, que no item que trata causas das misérias humanas. No capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item necessidade da reencarnação. No capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. No capítulo 12, amai os vossos inimigos. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No capítulo 17, sede perfeitos. No capítulo 20, os trabalhadores da última hora, principalmente no item missão dos espíritas. No capítulo 23, estranha moral. No capítulo 25, buscai e achareis. No capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. No capítulo 27, pedi e obtereis. E no 28, coletânea de preces espíritas, trazem reflexões a respeito desta situação. E esta situação está também mais detalhada, trazida para o nosso cotidiano, no livro O Livro dos Espíritos, no item Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. Principalmente nas questões de número 525, onde diz assim: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? A resposta dos espíritos a Kardec: certamente, pois que te aconselham. Mas, no item A, complementa: nunca atuam fora das leis da natureza. A questão 459, que trata também deste assunto, e todas essas questões vão tratar relativamente à influência dos espíritos em nossas vidas, diz o seguinte, a 459: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, como podemos ver, nessas situações, isso do dia a dia, muitas situações do dia a dia, nós somos influenciados e agimos numa situação pensando que somos nós que estamos equivocados. E aí a gente se estressa, fica irritado, começa a proferir palavras de baixo calão contra nós mesmos, às vezes, achando: seu tolo, seu burro, seu ignorante, não prestou atenção nisso. Isso vem nos mostrar aquela item que o Livro dos Espíritos traz sobre nunca fora das leis da natureza. Quais seriam as leis da natureza influenciando aí? Ou melhor, qual seria? Principalmente a lei de causa e efeito. Essas situações que o Evangelho traz quase todos os seus capítulos, naqueles inumeráveis capítulos, nos faz pensar que muitas das vezes agimos conforme natural ser, proferindo palavras ofensivas ao mundo e às pessoas que habitam este mundo, estejam elas encarnadas ou desencarnadas.
Muitas das vezes no trânsito, no supermercado, na rua, proferimos palavras, mas que tolo, mas que idiota, mas que pessoa mais ignorante, né? E às vezes palavras até de muito mais baixo calão. Ou seja, nós estamos dando essa energia para o mundo. E na lei natural de ação e reação, qual é o processo que ocorre? Nós recebemos estas mesmas energias proferidas para o mundo. Mas como recebemos estas energias? Nas ações citadas do nosso dia a dia. Todas as vezes que a gente joga essa energia, a gente passa por situação em que nos estressamos com nós mesmos. E como estamos habituados a proferir tais palavras, a gente profere essas palavras mesmas que a gente joga para o mundo em relação a nós mesmos. Nos achamos idiotas, nos achamos burros, ignorantes e por aí fora, porque não viu que o interruptor estava desligado, uma coisa tão simples, seu ignorante, né? E a gente começa a proferir, por estarmos acostumados a essas palavras de baixo calão com relação a nós mesmos. É a lei de ação e reação nos mostrando o que nós estamos dando para o mundo. E os espíritos zombeteiros e até os nossos obsessores, que todos nós temos, é natural neste mundo, são utilizados como ferramentas para que tomemos essa consciência. São eles que vêm intuir-nos ou dar-nos influências em nossos pensamentos para proferir tais palavras. Mas influenciando inclusive nas situações equivocadas que fazemos durante o dia a dia, como esquecer o interruptor da lâmpada desligado, pensando que estava ligado ao trocar uma lâmpada, para que nos estressemos, fiquemos nervosos com a situação e proferimos palavras contra nós mesmos. Ou seja, nós saímos de um estágio vibratório, vamos abaixando para o nosso estágio vibratório inferior, quando proferimos tais palavras ofensivas ao mundo e às pessoas. Nos mantemos nesse baixo nível vibratório. E a própria lei de ação e reação permite que os espíritos zombeteiros, que não necessariamente são nossos obsessores, mas que também os nossos obsessores recebem a permissão de vir nos influenciar, porque abaixamos a nossa vibração e estamos sintonizados com aqueles espíritos de baixo calão. E aí sim, a lei de ação e reação utiliza-se deles para que nos influenciem em pensamentos que nos atrapalhem as situações do dia a dia, para que nos estressemos com nós mesmos e joguemos e proferimos palavras ofensivas para com nós mesmos, nos fazendo sentir o mais baixo nível em relação a nós mesmos. Aí nós nos mantemos presos nesse nível evolutivo inferior, nessa vibração de energias deletérias em relação a nós mesmos. Mas espera aí, fomos nós mesmos que proferimos lá no início, com relação ao mundo, com relação às outras pessoas, palavras ofensivas para com elas? Então fomos nós mesmos que descemos na escala energética para um baixo nível e nos sintonizamos com os espíritos zombeteiros e obsessores, permitindo que eles nos influenciassem, gerando situações estressantes para que nós proferíssemos essas palavras ofensivas em relação a nós mesmos. Ou seja, nós nos mantemos presos nessa situação de baixo nível, nesse círculo vicioso de baixo nível, sempre que estamos sintonizados com eles. Fomos nós que nos sintonizamos a eles. Fomos nós que proferimos palavras ofensivas. Palavras, pensamentos, atitudes ofensivas para com as outras pessoas, para com o mundo. E a gente fica preso nessa situação enquanto não tomarmos a consciência de que depende única e exclusivamente de nós realizar o que na doutrina espírita chama de reforma íntima. Ou seja, a gente se observar os nossos pensamentos, observar as nossas palavras, observar as nossas atitudes,
para com todos à nossa volta e também para com nós mesmos. O que nós estamos dando em relação ao mundo? O que nós estamos proferindo para com o mundo? O que nós estamos pensando em relação ao mundo? Toda vez que a gente sintoniza com as baixas energias vibratórias deletérias, nós nos colocamos presos nesse círculo vicioso, achando que é normal essa situação. Falar palavrões, por exemplo. E ficamos presos junto àqueles irmãos que vibram na mesma situação deletéria, no mesmo baixo nível vibratório. Que, como disse, podem ser espíritos apenas zombeteiros, não tem nenhuma afinidade com a gente, só quer nos ver estressados. Ou os nossos obsessores que querem nos manter presos nessa situação de baixo nível vibratório. Cabe a nós, dentro do nosso livre-arbítrio, das nossas reflexões, do nosso vigiai e orai, como nos ensinou Jesus, perceber quais são os pensamentos que estamos tendo, quais são as palavras que estamos proferindo, quais são as ações que estamos realizando em nosso dia a dia. Para que aí sim, tomada a consciência, possamos elevar esse nível espiritual, esta carga vibratória, para algo mais sublime, para algo mais elevado, nos distanciando daquele baixo nível vibratório, das palavras de baixo calão, dos palavrões, dos pensamentos, das ações deletérias em relação à nossa vida. E aí sim a gente, com o exercício diário no nosso cotidiano, nos manteremos elevados em uma situação que poderemos inclusive ir aumentando cada vez mais, nos distanciando daquelas energias deletérias. Pois então, o Evangelho segundo o Espiritismo, em todos os seus capítulos e naqueles principais capítulos que eu lhe falei, estão referências em como devemos agir no nosso dia a dia. Cabe única e exclusivamente a nós, dentro do nosso livre-arbítrio, seguir tais princípios. É para isso que estamos aqui reencarnados. É esta a nossa finalidade reencarnatória neste mundo. Para tomarmos consciência de nossos pensamentos, de nossas palavras e de nossas ações. E se o desejarmos, dentro do livre-arbítrio de cada um, da vontade de cada um, realizar a nossa reforma íntima, ou seja, correção dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações do dia a dia para um nível mais elevado, mais sublime, mais tranquilo, que nos trará harmonia, paz, tranquilidade e amor para as nossas vidas. E aí sim, agindo dessa forma, serviremos nós exemplos para os demais, que dentro de suas vontades agirão ou não, conforme os seus livre-arbítrios, para realizar as suas reformas íntimas. Mas nós, nos mantendo elevados, seremos bons exemplos de conduta social, em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. E aí sim toda a sociedade, se transmutando para algo mais sublime, ocorrerá o que nós estamos passando atualmente, a transição planetária, de um planeta de provas e expiação, onde o pensamento deletério, as palavras ofensivas para com o mundo e para com nós, são predominantes, para um mundo de regeneração, onde as palavras de amor, as palavras de incentivo, as palavras de carinho são predominantes para o mundo e para com nós mesmos. E aí passaremos também a entender os nossos outros irmãos que ainda não tomaram essa consciência. Eles apenas estão presos naquele círculo vicioso deletério. E que poderemos ajudá-los, servindo de exemplo para eles e o induzindo a não mais pensarem, falarem e agirem conforme palavras e ações deletérias para com o mundo e para com suas vidas. O livre-arbítrio será dele, a decisão será dele, mas poderemos intuí-los, ajudá-los, orientá-los para que não ajam de forma danosa deles para com eles mesmos.
É esta reflexão que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz em todos os seus capítulos e que devemos estar atentos para pôr em prática em nossas vidas. E é esta reflexão que eu deixo aqui nesse nosso encontro de hoje. Muito obrigado, Deus Pai de amor, muito obrigado, Mestre amado Jesus, muito obrigado, irmãos de luz. E que sempre, Pai, acima de tudo, seja feita a Tua vontade, porque a Tua vontade é sempre melhor para a nossa evolução espiritual. Que assim seja.